Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês, então. Vamos falar das falácias, então, tá? Na hora que tiver todo mundo ok na página 61, me avisa, por favor. Arthur, você tá diferente sem óculos? Eu custei pra te reconhecer. Você não usa óculos? Ou eu tô ficando doida? Gente, a quarentena faz a pessoa ficar doida, né? Às vezes eu tô confundindo também se eu não usava óculos e... beleza. Maria Vitória já abriu. Aí, não, eu tô assim, Arthur, não ri de mim não, tá? Eu tô assim, gente, quem que é esse aluno? Eu tô olhando, mas eu não vou pagar mico, não. Aí eu tô olhando, assim, será que é algum irmão de algum aluno que entrou aqui? Eu não tô sabendo. Mas é porque você tá sem óculos. Agora eu te reconheci, tá vendo? Galera, vamos lá, então. Vamos falar novamente sobre as falácias. Gente, esse termo, as falácias, eu acho tão importante, que eu comentei na minha última aula que as pessoas usam das falácias para tentar comprovar, para tentar convencer a pessoa de alguma coisa. Mas como eu já abordei com vocês, a falácia é uma forma incorreta de construir um argumento ou de tentar chegar a uma conclusão. E muita gente usa desses termos, igual assim, políticos, por exemplo, usam muito de falácias. Eu até comentei com vocês que eu assisti um vídeo de um filósofo que mora na Espanha, que chama Henri Bugalho, que ele falava que ele dando exemplos que as pessoas utilizavam para tentar comprovar, presta atenção, para tentar comprovar que o coronavírus não era algo tão sério quanto o que na verdade é. Então, utilizava de falácias, ou seja, termos que não eram comprovados, né? Utilizava de achismos para tentar convencer o sujeito. Então, a gente vai observar que quem quer fazer o direito aí, né? Que eu falei, quem quer ser advogado, quer ser juiz, promotor, coisas do tipo, essa matéria vai cair para vocês, vai estar presente nas suas aulas né, no curso de Direito. Então, Maria Vitória, você pode ler para nós aqui, por favor? Posso sim, Daiane. Falácia é um termo empregado para se referir a um argumento que é problemático por algum motivo, não podendo ser considerado correto. Identificar as falácias nos argumentos pode se tornar um mecanismo magnífico para livrar os homens de falsas ideias. Pode continuar até as falácias formais, até aqui, ó. Tá bom. As falácias se dividem em formais e informais. As falácias formais, ou falácias lógicas, consistem em um raciocínio que traz uma falha na estrutura do argumento, o que resulta em uma sentença logicamente inválida, como quando temos o argumento: alguns homens são imortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. No exemplo anterior, a primeira premissa deveria ser geral, mas é particular. Dessa forma, o argumento pode ser considerado uma falácia formal. Sendo assim, todos os argumentos que não obedecerem às regras do silogismo ou da indução podem ser denominados de falácias formais. Aqui, gente, obrigada, tá, Maria Vitória? Nada. Então, Daiane, vamos ver qual o é a erro página? aqui. Pois não? Qual que é a página? Página 61. Valeu. Página 61, tá, gente? Então, as falácias formais. Então, a gente já encontra aqui, ó, nesse silogismo aqui,
O erro seria o seguinte, que aqui está falando que alguns homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O que que acontece? Eu não estou generalizando, eu estou colocando alguns homens. E se Sócrates não tivesse no grupo desses alguns homens? Tá vendo que essa construção, ela foi feita de forma errada? Ela não obedeceu à regra do silogismo? Então, o que acontece? Aqui de cara você já vê que ela é errada, porque aqui está pegando alguns homens. E nesse grupo de alguns homens, Sócrates podia não estar nesse grupo. Tá dando para compreender, gente? Então, sim? Então, por isso que ela é uma construção errônea. Agora, as falácias informais. Essa daqui, eu lembro quando eu dei aula ano passado, não sei se eu já citei esse exemplo, mas se eu já tiver falado aí, vocês me perdoem que eu vou repetir. Ano passado, quando eu trabalhei com essa matéria, eu lembro de um aluno que o pai dele é advogado. E ele comentando que, que ele trabalhando com o pai dele no escritório, ele ouviu falar sobre isso aqui, gente, sobre as falácias. Assim, Daiane, lá no escritório, eu ouvi o meu pai, sei lá, não sei quem falando, sobre essa questão das falácias, que é algumas formas que a pessoa utiliza para tentar convencer a outra. E a gente vai ver, e eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Ô, Amanda, você pode ler para nós? Não ouvi sua voz hoje? Oi, Daiane, leio. Tudo bem, Amanda? Você tá aí, Amanda? Saudade de você também. Eu tô. Você tá falando Eu já tô baixinho, tá com sono? Aham, é porque aqui em casa tá todo mundo dormindo, eu tenho que falar baixo. Ah, tá. Ô, gente, a Amanda tá discreta hoje, né? Não conheço essa, não. Amanda, lê aqui pra nós, fazendo favor. As palavras informais. Isso. Aí você lê um As pouquinho mais palavras alto, fazendo informais. favor? Hã? Falar mais alto? Só aproximar o microfone da boca. Beleza. As falácias informais podem representar uma forma válida em sua estruturação, mas, devido às características de sua estrutura ou significado, são também consideradas formas incorretas de pensar. Segundo as regras da lógica, suas premissas não são fundamentais para a conclusão. Elas se apoiam em outras bases, por exemplo, psicológicas, para levar a uma conclusão. Dentre as falácias informais, destacamos as mais importantes. Só um minutinho, Apelo Amanda. Só um minutinho. Obrigada, tá? Gente, então vamos lá. Para chegar, ontem eu estava assistindo um vídeo, eu achei muito interessante. Uma filósofa, esqueci o nome dela, ela falando que para chegar numa conclusão, presta atenção, para eu falar assim, ó, isso aqui é isso, para chegar numa conclusão, as premissas, vou lembrar lá da construção do silogismo, as premissas, elas devem ser coerentes para a gente chegar numa verdade, tá? Não estou falando de uma validade, ó, vamos lembrar. Não estou falando de uma validade, estou falando de uma verdade, tá? Então, para eu chegar numa conclusão lógica, as premissas, ou seja, os argumentos, eles têm que ter, né, gente, um certo embasamento, tem que ter uma estruturação. Então, vamos lá. A gente vai ver que as falácias informais, elas utilizam de alguns meios que nem sempre são algo comprovado, algo embasado, mas apelam para outros quesitos. Então, por exemplo, o apelo à piedade. Então, vamos ver aqui, ó. Tem como foco o apelo à misericórdia ou piedade para convencer o interlocutor de que a conclusão deve ser acatada como verdadeira. Então, esse primeiro aqui, apelo à piedade, a pessoa, no caso, né, para argumentar, ela utiliza, gente, como se fosse assim, ela pede misericórdia, ela pede assim, por favor, me ajude, tenha dó de mim. Então, o exemplo que está aqui, ó, pois não? Mas a falácia formal é porque tem algum erro meio que na estruturação. Sim. E a informal são erro
nas informações ou na estruturação também? Então, aqui no caso, a pessoa, ela se utiliza de algumas coisas tipo falta de informação, igual tá falando aqui. Quem falou foi a Bia? Quem perguntou aí? Foi Maria Clara. Maria Clara. Sim, Maria Clara. Então, aqui os apelos são o seguinte, ó. É um apelo psicológico para fazer para forçar a pessoa a ter dó da outra. Então, é um apelo muito ao psicológico, um apelo à autoridade, que a gente vai ver, colocam pessoas importantes para tentar comprovar algo que, na verdade, a pessoa não tem conhecimento, tá? Então, o formal seria na construção, né? Quando tem algum erro na construção. E já as informais seriam a utilização de coisas que podem fazer a pessoa, como é que eu posso te explicar? Ter alguma influência psicológica ou utilizar alguém que é importante, vamos supor, um artista. Vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. Um artista para fazer a propaganda de uma coisa que ele não tem experiência, entendeu? Ou de uma pessoa que não tem conhecimento. Deu para compreender mais ou menos? Maria Clara? Entendi, sim. Por nada. Aí eu vou dar uns exemplos para vocês aqui, tá? Então, um exemplo aqui da piedade seria assim, ó. Senhor delegado, meus filhos dependem de mim para sobreviver. Por isso, o Senhor não pode me prender. Então, o que acontece? Eu falei com vocês na minha última aula que eu, por exemplo, não serviria para ser uma autoridade dessa forma. Entendeu? Porque eu tenho o coração mole. Tem mais alguém aí que tem o coração mole, gente? Que nem eu, assim? Eu tenho. Você tem, Amanda? É bem molinho. Eu tenho o coração meio mole, sim. Deixa eu ver se mais alguém que tem. Até, ó, a Maria Vitória tem, a Isadora. Como assim? Mas como assim? Depende Qual muito sentido? da situação também, né, Em Daiane? qual sentido? Digo assim, igual aqui, vamos supor que... Vamos dar esse exemplo aqui, ó. A mãe roubou um alimento lá no supermercado para dar para os filhos. É um crime? Tem que responder? Tem. Mas eu acho que eu teria dificuldade para julgar uma situação dessa, entendeu? Ah, eu não teria coragem, não. Por isso que eu tenho coragem desse trem de advogado e juiz. Não consigo, não. Mas tipo assim, né? Compra e paga pra ela, foi mais fácil. Oi? Se uma pessoa tivesse... Paga pra ela. Não, mas vamos supor que ela já tenha roubado, porque, vamos supor, tem a prova do crime que ela roubou, que tem, né? Tem a filmagem do mercado, entendeu? Esse exemplo é um crime, foi um roubo. Então a pessoa vai ter que responder, entendeu? A vida aí a pela gente vai lei do prender país. a mulher e os filhos dela vão ficar sozinhos, tem um monte de coisa. Então, mas por isso que eu tô falando que tá, gente, tô falando eu não serviria para ocupar uma profissão desse tipo. Assim como eu já comentei com vocês que eu fiz prova da polícia e tal, eu estudei em colégio militar, então eu dei uma empolgada na época. Mas, com o passar do tempo, eu vi de verdade que eu não tenho perfil para ocupar um cargo assim, entendeu? Então, só tô dando um exemplo. Que eu tenho, igual eu falei com vocês, eu tenho o coração mole, tá? Tenho mesmo. Mas não se aproveitem da moleza do meu coração, tá, gente? Que na hora que se não tiver estudado, vai tirar nota ruim mesmo, tá? Gente, Mas tem uns pontinhos, né, Daiane? né, Matheus? Participa então, ó. Apelo à ignorância. Quando eu tô falando do apelo à ignorância, não é ignorância da pessoa ser sem educação, não. É a pessoa que não tem conhecimento. Então, ó, tem como foco a ignorância ou não conhecimento sobre algum assunto para que a conclusão seja aceita como verdadeira. Então, aqui tá dando assim, ó, tá dando um exemplo do seguinte. O investigado não tem um álibi que o inocente logo é culpado. Ou o investigado
não tem um álibi que o condene, logo é inocente. Então, gente, um álibi seria uma espécie de prova. Então, por exemplo, quando o sujeito, vamos pensar aqui, quando o sujeito é um sujeito ignorante, ou seja, não tem conhecimento, e se o advogado ou o juiz fala assim, você não tem um álibi, você não tem uma prova, aí a pessoa não tem como questionar. Por quê? Porque ela não tem conhecimento para tentar comprovar, para tentar buscar, para tentar falar que aquilo é uma verdade. Aí, tô te falando, Bia. Ó, a Bia falando, não sei se dá... Vocês conseguem ver o chat aqui, gente, quando eu abro? Conseguem? Fala aí comigo. Não, é porque tem um tipo de casa que ela tá mandando só pra você. Se ela mandar pra todo mundo, a gente vê. E Entendi. mas a gente não consegue ver, tipo, pelo seu compartilhamento de tela, não. Isso. Tá. Aparece na tela, não. Tá. É porque a Bia tá falando que hoje ela viu uma publicação, né, um post, falando que o nazismo é igual ao comunismo. Quanta ignorância, né, gente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, é o que eu acho que o Flávio falou com vocês na última aula, que muitas pessoas tendem, eu não sei se ele falou isso não, sei que ele falou isso numa aula, não sei se foi com vocês, tendem a falar que o nazismo era de esquerda. Ele falou isso com vocês? Falou. Falou, né? Então, o que, gente? A pessoa é o quê? Ignorante. Por quê? Porque não estudou. Fala asneira sem ter buscado informação. Uma coisa é totalmente diferente da outra, tá? Depois a gente fala sobre isso, mas isso é o quê? É ignorância que a pessoa fala sem ter conhecimento. Ai, é tenso, Bia. Só Jesus na causa. Vamos aqui, então. Se a gente terminar mais cedo, a gente pode falar um pouquinho, tá? Daiane. Sobre... Oi? Tem um Bruno aqui na sala. Quem é Bruno aí, gente? Fala aí comigo, por favor. Eu acabei de ver que eu tô no celular da minha mãe, meu irmão deve ter usado. Tá. Então tá. Agora que eu vi essa foto de perfil, inclusive. Oh, meu Deus. Apelo à força. Então, vamos lá. Tem como foco uma coerção psicológica sobre o interlocutor, de modo que o force a aceitar a conclusão como verdadeira. Então, Bia, seria a questão do nazismo aqui, ó. Exemplo, todos aqueles que não seguirem o decreto do rei serão condenados. Então, tanto em países, não só nazistas, tá, gente? Como o comunismo lá, né, gente, do Stalin e tal, eles usavam da força física, né, psicológica, para dizer o quê? Para mostrar para as pessoas que se elas não obedecessem, era pior para elas. Não estou falando nem só do nazismo, estou falando também, gente, de países que possuem ideologias comunistas, tá? Então, a utilização da força. Igual aqui no Brasil também, no período da ditadura. Vocês vão estudar ainda esse ano. Deve ser na próxima apostila. Sobre a ditadura militar no Brasil, por exemplo. Quem questionasse ou quem fosse considerado comunista, essas pessoas eram condenadas à prisão, à tortura, a todo tipo de coisa, tá? Então, seria o apelo à força. Já ouviram falar, né, gente, da ditadura militar, né? Sim? Sim. Vocês vão adorar na hora que vocês forem estudar. Muito bom. É uma matéria que eu particularmente, quando eu dou aula de história, é a matéria que eu mais gosto. E vocês vão adorar, então deixa eu dar um spoiler aqui, gente. Porque eu adoro essa matéria do 9º ano. Vocês vão adorar. Quem quiser já pesquisa aí, depois pode perguntar para o Flávio. O ano de 1968. 1968 foi o ano, tá? O ano dos acontecimentos no mundo. Depois ele A conta gente pra vai estudar vocês. ditadura em qual bimestre, Daiane? Terceiro? Eu não sei como que veio a divisão do material de vocês, né?
Mas deve ser nessa próxima apostila, talvez. Porque vocês já estudaram Getúlio, né? Aí vai ser nessa próxima apostila. Então vamos lá, então. Eu me empolgo, tá, gente? Desculpa aí entrar nas matérias de história, mas é porque eu me empolgo. Apelo à autoridade. Esse aqui é muito engraçado. Presta atenção. Tem como foco a autoridade ou o prestígio de alguém para fazer com que a conclusão seja aceita como verdadeira, mesmo que tal autoridade não tenha conhecimento específico sobre o assunto. Então, vamos lá, ó. Platão, um dos mais importantes filósofos, afirmam que a alma se divide em 3 partes. Logo, isso é verdade. O outro exemplo. Este carro é o melhor de sua categoria. Assim disse o Ronaldo Fenômeno em um comercial de TV. O que eu quero dizer com apelo à autoridade? As pessoas utilizam de pessoas importantes, de autoridades, não de autoridades no assunto, tá? Mas de pessoas que têm grande relevância para poder justificar um termo. Então, gente, vamos falar do Ronaldo, que é mais conhecido nosso, né? A gente estuda Platão também, mas vamos falar do Ronaldo aqui. Ronaldo é muito bom no futebol, né? Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Ronaldo é meu best, meu friend. Ronaldo? Ronaldo Fenômeno. Você gosta Converso com dele? ele todo dia no WhatsApp. Hã? Converso com ele todo dia no WhatsApp. Tá, que chique, essa menina é eficiente. Tem só amigo rico. E não é pouco rico, não. O Ronaldo é rico, não? Ele Eu faliu? falei sarcástico e não é pouco rico. Sarcástico, Daiane. Ah, tá. Desculpa aí. Desculpa a minha sincerice. Mas deixa eu falar aqui com vocês, gente. Então, ó, por que eu tô falando disso? Ronaldo, ele é muito bom no futebol. Mas será que ele é um cara que projeta carro, que entende de carro, que seria um engenheiro ou um designer de carro, né? Então, gente, muitas vezes utilizam vamos dizer principalmente os propagandas, utilizam de pessoas que são pessoas influenciadoras importantes, mas que não têm conhecimento para comprovar aquela situação. Um exemplo que eu vi, eu gosto de assistir um canal, chama Canal 90, eu e o Flávio, a gente gosta muito de assistir. Faltando 10 minutos aqui. O que acontece? Nesse Canal 90, eles estavam mostrando as pessoas que fizeram algumas propagandas, mas que as pessoas não têm experiência do assunto. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês. Primeiro, eles colocaram uma propaganda da Sandy, a Sandy do Sandy Júnior, fazendo propaganda de cerveja. Ela fazendo propaganda da cerveja lá, e mais tarde ela falou na televisão, esse canal é ótimo, né, Maria Clara? O canal 90 é ótimo. Ela falou que ela não ingeria bebida alcoólica. Então, ela é uma autoridade para fazer essa propaganda? Não, né, gente? Não. Se ela não ingere bebida alcoólica, ela fazer propaganda de bebida alcoólica, tem alguma coisa a ver que encaixa? Tem. Outro exemplo que eu vou dar para vocês também foi da Angélica e do Luciano Huck. A Angélica fala que ela é vegetariana. E Angélica e Luciano Huck foi fazer propaganda para Sadia. Então, se a Angélica é vegetariana, nada a ver ela fazer propaganda para Sadia, fazer propaganda de linguiça, de presunto, de carne, nada a ver, né? Então, o que acontece? Exatamente, são autoridades que não são autoridades no assunto. Tá? Eles tentam colocar pessoas importantes para falar de um assunto, mas que não tem nada a ver. Até a Maria Clara mandou aqui, né? Que tem do Canal 90 esse vídeo criticando essas pessoas que, igual a Sandy, a Angélica, fazendo propaganda de produtos que elas não ingerem. Então, é o quê? É incoerente. Tá? Assim como, gente, para a gente ir para o último aqui, assim como existem pessoas
que são influenciadoras, blogueiras e tal, que falam de um produto e que, na verdade, elas nunca utilizaram desse produto. Mas por que que elas falam? Porque elas são influenciadoras, tá? Para ganhar dinheiro também, né, Arthur? Exatamente. Fala, às vezes o produto, gente, desculpa a expressão, mas às vezes o produto é uma porcaria, mas por quê? Como elas são influenciadoras, né? Como elas ganham dinheiro para isso, as pessoas acabam acatando e usando, mesmo que essas pessoas não sejam autoridades em determinados assuntos, ok? Agora vamos para o último aqui. Contra a pessoa. Como foco a desvalorização da pessoa para fazer com que a conclusão seja aceita como verdadeira. Então, aqui, gente, nesse argumento, é contra a pessoa, né? Tentando desvalorizar a pessoa. Então, o exemplo é o seguinte, ó. O senhor deputado não pode estar falando a verdade. Como podemos confiar em um homem que já mentiu outras vezes? Então, gente, utiliza por exemplo, de algo contra a pessoa para tentar desvalorizar, denegrir a imagem, né? Tentar menosprezar mesmo a imagem do sujeito. Ok, galera? Deu para entender esse quesito aí das falácias, minha gente? Deu? Aham. Bem interessante, né? Eu acho bem bacana essa parte aqui. Para que a gente... só para repetir, no vídeo que eu falei do Henry Bugalho, para ele tentar mostrar que, na época, esse vídeo é mais antigo, o coronavírus não era um negócio tão grande, ele tentou falar de algumas doenças que ele dizia que matou muito mais que o coronavírus. Aí ele falava assim, por exemplo... o acidente, como é que é, gente? Um termo mentiroso, tá? As crianças morrem muito mais de engasgando, mastigando chiclete. Aí ele ia lá e colocava, o sujeito ia lá e colocava, não era o Henry Bugalho que falava, não, ele estava dando um exemplo de que uma pessoa utilizou desses termos para tentar justificar do que a pessoa defendia. Aí a pessoa ia falando que morriam muito mais pessoas, muito mais crianças que engasgavam com chiclete, muito mais crianças com acidente com brinquedo. Então, eram termos falaciosos, né? Termos mentirosos para tentar convencer de que o coronavírus era uma coisa mais branda. Tá? Depois eu vou ver se eu encontro e mando para vocês. Aí, gente, pra gente... terminando, a gente só vai ler. Abram aí na página 62. Não, gente, tem mais, tá ficando doida. Não, desculpa, eu viajei aqui agora. É na página 63. 63. Ó, não esqueçam que eu vou passar a atividade valendo 1 ponto, tá? Vai ser uma atividade tranquila. Não precisa preocupar, não. Vou passar e mando no grupo para vocês, assim que eu enviar. Bom? É pra gente te mandar no WhatsApp? Não, Amanda, eu vou pedir para vocês mandarem naquele esquema lá que o Fernandinho passou para vocês, pelo WebGIS. Sei não. O Fernandinho passou um trabalho para vocês, não passou? Para vocês mandarem pelo WebGIS? Então, não, eu vou passar. Ele mandar pelo e-mail. Oi? Ele mandou mandar pelo e-mail. Ele pediu pelo e-mail. Mas eu vou mandar vocês, só repetindo aqui para quem entrou mais tarde, a gente vai fazer agora, Amanda, a gente não, né, vocês, os testes pelo WebGIS. Então, a gente vai mandar um arquivo, vocês vão abrir e vão responder e vão reenviar esse arquivo para o professor. Então, o que eu vou fazer? Para que vocês já vão treinando, né, esse novo método, eu vou mandar para vocês depois uma atividade pelo WebGIS. E a Karine e a Luana vai mandar para vocês um vídeo, um tutorial de como utilizar esse método, tá? Mas não preocupa não que eu vou mandar mais lá para a semana que vem, então. Eu vou fazer, aí eu agendo mais para o final da semana para vocês pegarem o jeito, ok? Não, você que sabe, Dani. Tá de boa. Não, porque foi solicitação da escola pra gente mandar um desse tipo para vocês irem treinando.
Vai valer um pontinho Entendi. só, vai tranquilo. Ô, gente, então, pra gente terminando aqui, cotidiano. Você pode ler para nós, Arthur? Ah, você tá sem microfone? Então tá. Leia para nós, então, Maria Clara, por Eu favor. posso ler. Ó, tá vendo? Sincronia. Começa na essência, né? Uhum. A essência do aprendizado é sempre descobrir coisas novas e esclarecer dados como verdadeiros ou falsos. Em muitos casos, a intuição é quem dá embasamento para discernir a verdade. Mas em outros casos, esse sentido pode ser enganador, pois experiências, comparações ou mesmo analogias nem sempre são suficientes para se obter o conhecimento verdadeiro. Para provar alguma coisa, sustentar uma opinião ou defender um ponto de vista sobre algum assunto, é preciso argumentar. Ou melhor, é preciso apresentar justificativas convincentes e corretas que sejam suficientes para estabelecer, sem deixar nenhuma dúvida se uma determinada afirmação é falsa ou verdadeira. Assim surge a lógica, tratando da validade ou não de argumentos e corrigindo o pensamento com o objetivo de atingir a solução desejada. A lógica é uma base auxiliadora em todo o aprendizado. Ela está presente nas conversas informais, nas leituras de jornais e revistas. No sistema escolar e na vida de sociedade, um certo domínio da lógica é necessário ao desenvolvimento da capacidade de distinguir entre um discurso correto e um incorreto, na identificação de falácias, no desenvolvimento da capacidade de argumentação, compreensão e crítica de argumentações e textos. Obrigada. Então, gente, isso aqui é um resumão, né? Então, vamos utilizar a lógica para os nossos argumentos. Deixa eu falar rapidinho que a nossa aula está acabando. Eu vou mandar a correção para vocês. Eu fiz a correção bonitíssima ontem no Word. Vou mandar a correção de todos os exercícios que eu passei do capítulo. Vou mandar para vocês pelo WhatsApp, tá? Do grupo, beleza? Beleza? De todos os deveres que eu passei. Eu até ia fazer com vocês hoje, mas eu preferi falar das falácias. Aí, se a gente puder começar a apostila semana que vem, aí eu começo. Senão, a gente comenta sobre a correção. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar. No mais, é isso. Eu mando, então, para vocês agora. Vou mandar agora. Assim que encerrar a aula, a correção dos exercícios. Hoje não tem dever, porque eu já tinha passado. E qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição. Aguardem que virá por aí o dever valendo um ponto no WebGIS. Assim que eu enviar, eu aviso vocês.